Olha, gestão de terceiros é, sem sombra de dúvida, o assunto do momento no mundo corporativo, né? Tá todo mundo falando disso. Mas, para a gente atuar de um jeito realmente estratégico, não adianta só saber o que fazer. O ponto-chave é entender o porquê. Então, bora lá mergulhar nisso e descobrir o que fez esse tema virar algo tão essencial. Então, por que esse boom todo? A resposta está na junção de três grandes movimentos, sabe? Um cultural, outro sobre risco e um terceiro que é de mercado mesmo. E quando a gente entende como essas três peças se encaixam, aí sim a gente consegue dominar o cenário de compliance de hoje. Especialmente com temas que estão pegando fogo, tipo LGPD e as novas regras trabalhistas. Vamos começar pelo primeiro movimento, o cultural. Para pensar um pouquinho. Antigamente, quem é que ditava as grandes mudanças na sociedade? O governo, certo? Mas hoje, na nossa vida, no dia a dia, quem de verdade molda nosso comportamento são as empresas. É lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E ó, isso não é só uma percepção não, viu? São dados. Dá uma olhada na diferença absurda que esse gráfico mostra. A gente tem 77% de confiança no nosso empregador contra, pasmem, só 28% no governo. É uma diferença brutal. Com esse poder todo na mão, as empresas viraram verdadeiros motores de mudança. E claro, os governos sacaram isso. E o que os governos fizeram? Usaram essa influência, claro. Pegaram leis como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e basicamente entregaram o bastão para as empresas. Foi como se dissessem, olha, a responsabilidade de espalhar uma cultura de integridade, de proteger dados por toda a sua rede de fornecedores, agora é com vocês. Beleza, agora vamos para o segundo movimento que, nossa, aumentou demais o risco para todo mundo. Tô falando da reforma trabalhista de 2017, aqui no Brasil. Ela simplesmente virou a mesa, mudou completamente as regras do jogo da terceirização. Pensa bem, antes da reforma, terceirizar a atividade principal da empresa era um risco trabalhista enorme. Aí veio a lei e liberou geral. De repente, todo podia ser terceirizado. Só que essa liberdade toda veio com um preço, um efeito colateral bem pesado. O risco para a empresa que contrata explodiu. E aqui, gente, tá a lição de ouro de toda essa história. É a frase que tem que ficar na cabeça. A empresa terceiriza a execução do serviço, mas ela nunca, jamais, terceiriza a responsabilidade. No fim do dia, para a lei, para os clientes, para os fiscais, a conta sempre chega para quem contratou. Essa responsabilidade não dá para transferir. Ok, então a gente tem empresas com mais responsabilidade cultural e com muito mais risco na mão. O que acontece? O próprio mercado se mexeu e criou um jeito de espalhar essa nova cultura de compliance. É aí que entra o nosso terceiro e último movimento. Vamos ver como isso funciona na prática? Eu gosto de usar uma analogia aqui. É o efeito tubarão e sardinha. Pensa assim, os tubarões, que são as grandes empresas, são pressionados pelos órgãos reguladores a ter programas de integridade super robustos. E o que eles fazem? Eles se viram e empurram essa mesma exigência para baixo, para toda a cadeia de fornecedores, até chegar lá na ponta, nas sardinhas, que são as empresas menores. É um verdadeiro efeito dominó, uma cascata criada pelo próprio mercado. E não vamos nos iludir, tá? As consequências para quem não entra nesse jogo são bem reais e imediatas. Hoje, é simples assim. Um fornecedor que não tem um programa de compliance simplesmente não é contratado. Fica de fora. Isso acaba virando uma muralha que impede o crescimento e, no final das contas, ameaça a própria sobrevivência da empresa. Então, vamos amarrar tudo isso. A gente viu uma mudança cultural que deu mais responsabilidade para as empresas. Depois, uma mudança na lei que aumentou brutalmente o risco. E, por fim, o próprio mercado criando um efeito cascata. Esses três fatores juntos transformaram a gestão de terceiros. Deixou de ser só um processo burocrático-administrativo para se tornar o espelho mais fiel da integridade de uma empresa. Por isso, aquela frase antiga nunca fez tanto sentido. Diga-me quem contratas e eu te direi quem és.